Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento ML. É um prazer, que vocês estejam aqui nos assistindo para esse podcast que tem um episódio bastante, digamos assim, importante, porque senão polêmico e dentro de uma novidade, que nós acabamos de sentir, uma mudança legislativa que mexeu um pouco o mercado de condomínios, de locação, mexerá, melhor dizendo, porque a lei ainda tem uma vacácio que a gente vai comentar sobre ela, que é a alteração trazida pela Lei 14.905 com relação aos índices de correção monetária e de juros na cobrança de débitos de qualquer natureza, e aí evidentemente que esses débitos acabam se enquadrando também na cobrança de débitos de condomínios e aluguéis eventualmente não pagos e outras obrigações, Então é um prazer tê-los aqui como ouvintes, é um prazer que estejam aqui seguindo a ML e seguindo o nosso podcast, que é feito com muito carinho e com muito desvelo para nutri-los de informações pertinentes ao setor imobiliário em especial. Estou aqui com 3 convidados, com 3 pessoas ilustres para tratar desse tema. Doutora Aline Carvalho, advogada, coordenadora do escritório Manuel Maia Advogados Associados, escritório que aí presta serviços e é parceiro da ML há muitos anos. Prazer, Aline, tê-la aqui no nosso podcast. Prazer, Marcelo. Obrigada pelo convite. Nos sentimos muito honrados com ele. Espero estar à altura aí desse grande debate. Com certeza, Temos aqui o Bruno Trigo, para quem já assistiu alguns outros episódios. Bruno Trigo aqui, o nosso coordenador da área de imóveis da ML. Bruno, prazer tê-lo aqui para esse tema importante que também trata sobre locação e também produz algum reflexo também na cobrança de locação. Então, prazer tê-lo aqui nesse episódio. Igualmente, prazer. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e espero estar trocando a nossa ideia, a nossa experiência no setor de locações, com todos aqui presentes e quem está nos assistindo. Olá. Beleza. Douglas Calvosa, prazer tê-lo aqui. Douglas, que é o gerente do setor de condomínios da empresa, da ML, grande parceiro, grande colaborador de muitos anos, profundo conhecedor da matéria condominial, sobretudo. Está aqui para também traçar as suas impressões com relação aos efeitos dessa nova legislação. Douglas, prazer, é uma honra tê-lo aqui, Dê as suas boas-vindas ao público. Prazer todo meu, Marcelo. Saúdo ao público, externo aqui, como a minha colega a doutora Aline já externou, a satisfação de poder participar deste podcast. Aí, se me permite, Marcelo e meus colegas também, Bruno, Aline, de falar da beleza desse projeto, porque ele visa uma proximidade com nossos clientes, não só com os nossos clientes, com o público em geral, no que diz respeito ao conhecimento, que pode contribuir, pode não, que vai contribuir na gestão condominial. Tenho certeza que irão brotar daqui informações importantes, dicas, um debate interessante para o aprendizado e enriquecimento aí do conhecimento dos nossos clientes, do nosso público. Eu externo uma particular satisfação, Marcelo, por esse projeto da empresa, por estar participando, ter a honra também de participar aqui com tanta gente boa, conhecedora da matéria, dos assuntos afetos a condomínio, e espero poder contribuir aqui de forma positiva com informações e colocando um pouquinho da nossa experiência também. Maravilha, Então vamos começar a brincar, Vamos começar então a trabalhar, vamos falar de inadimplência hoje, evidentemente, Quando a gente fala de encargos moratórios, e como cobrá-los, a gente não deixa de falar sobre inadimplência nas duas verticais, que nós atuamos, condomínio e locação. Vou começar começar indagando aqui a doutora Aline, Vamos lá. Doutora Aline, o mundo, o Brasil foi surpreendido pela Lei 14.905, que veio a ser sancionada no dia 28 de junho, entrou em vigor no dia 1º de julho, ou seja, uma lei que tem aí 24 dias, de vigência, que ela alterou alguns dispositivos do Código Civil, talvez os dispositivos que mais nos tocam, o artigo 389, o artigo 406, parágrafo 1º, e o parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil, só para contextualizar, o artigo 389 é o artigo que trata dos efeitos da inadimplência, que até então não determinava que índice a ser aplicado para a atualização monetária para o devedor, aquele que não cumpre essa obrigação, sendo essa a regra geral.
O 406 é o que trata, né, de quais são os juros, né, que devem ser cobrados como regra geral, e agora estabelecer um índice, né, para a cobrança desses juros, né, caso a relação jurídica não estabeleça. E o parágrafo 1º do artigo 1336, aí já mergulhando no universo condominial edilício, é o que trata dos encargos moratórios que devem ser cobrados do condômino que não paga a cota condominial em dia, e agora também sofreu uma alteração com relação aos juros que devem ser aplicados. Doutora Aline, né, queria que você explicasse um pouquinho, né, o que foi alterado, que índices são esses que essa legislação passou a adotar, para que a gente possa, né, começar a realmente entender os efeitos dessas alterações para os setores, né, tanto de condomínio quanto de locação. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria até de colocar a importância do índice no momento do cálculo do débito. O índice ele vem para atualizar a moeda, para fazer uma correção dessa moeda, porque, como de uma forma bem simples explicando, os R$100 utilizados para uma compra há 2 anos atrás não compram os mesmos produtos atualmente por conta da inflação, da correção da sua moeda. Pois bem, o legislador ele trouxe aí a informação de que hoje nós precisamos utilizar o índice do IPCA. Sim. O índice do IPCA, ele corresponde ao índice de preços de consumo amplo, né? Índice de preço do consumo amplo. E abre-se a porta, talvez, para um questionamento. Seria um índice mais adequado para condomínio, uma vez que não existe relação de consumo entre condômino e condomínio. A cota condominial, ela é rateio de despesas. Então, talvez possa abrir uma porta para essa discussão, que ela é velha dentro do âmbito jurídico, que qual é a contraprestação do serviço que o condômino terá em razão da cobrança da cota condominial. Sim. Só que precisamos entender que o índice ali adotado, ele veio talvez para equalizar. O índice mais adequado, na minha opinião, pessoal, seria o IGPM, mas nós sabemos também da sua grande oscilação no mercado, que seria o índice geral de preços de mercado. Só que sabemos aí da sua grande oscilação. Há uns 2 anos atrás, ele esteve em alta, trazendo um impacto significativo para os devedores, né, e para as atualizações dos contratos de locação. Alguns locatários sentiram muito. Então, provavelmente, até para ter uma equidade dentro da sociedade, o legislador, acredito eu, indicou, até por ser este o índice que influencia na Selic, para o aumento ou redução dela, e assim o governo ele vem controlando. Uhum. Então quer dizer que agora, né? Então você está explicando que a alteração desse artigo 389, porque ele até então ele falava, né, que o devedor que não cumpre essa obrigação deverá pagar, né, o débito, né, com autorização monetária, juros, perdas e danos e honorário de advogado, né? E agora, né, o que tem a modificação foi que, caso a correção monetária não seja pré-estabelecida na relação jurídica, ou seja, ou no contrato de locação ou na convenção, na relação condominial, o IPCA, que deve ser o índice, então, estabelecido. Essa foi a alteração? Exatamente. Tanto nas cobranças extrajudiciais e judiciais, ali agora é determinado que o IPCA é o índice correto a ser aplicado para a correção deste débito. Dessa forma, ajuda nos julgados, porque nós tínhamos uma oscilação, diferenças de julgamentos, né, por parte do judiciário, em relação ao índice. Uns aplicavam até mesmo ao UFIR, que é um índice do Tribunal de Justiça, outros o IGPM, outros defendiam o IPCA. Hoje nós temos ali um índice pré-estabelecido que deve ser respeitado. Certo. E da mesma forma nas cobranças extrajudiciais. Uhum. A convenção, se estabeleceu um outro índice, ela deverá ser respeitada. Perfeito. Porque ela se sobrepõe ao Código Civil, isso é muito importante. O Código Civil ele não vai se sobrepor ao estabelecido na convenção, mas ele hoje passa a ser o índice adotado em todos os cálculos realizados para atualização do contrato de locação, na ausência
pré-estabelecido em convenção ou em contrato, né? Exatamente. E o parágrafo 1º, né, Aline, ele também sofreu do artigo 1336, também sofreu uma alteração, porque é o que trata, né, da cobrança dos encargos moratórios, especificamente ao condômino, que não cumpre a sua obrigação condominial em dia, que ele tem que pagar ali a multa de 2%, isso não houve alteração, né? E os juros, que se não convencionados, serão agora do artigo 406 do Código Civil, né? A redação anterior falava que caso os juros não tenham sido convencionados, serão de 1% ao mês. A alteração que aconteceu, que agora, se os juros não forem convencionados, eles serão do artigo 406 do Código Civil. O artigo 406 do Código Civil diz que agora os juros legal, né, os juros estabelecidos como juros mãe, digamos assim, é o da Selic. A tão temida também Selic. É essa outra problemática que nós temos, se eu estou entendendo bem, quer dizer que se o condomínio não convencionar um percentual de juros na sua relação jurídica, na sua convenção, terá que se aplicar, então, a Selic como percentual de juros para a cobrança dos débitos. É isso mesmo, Aline? Exatamente. E no artigo ele vem ainda trazendo um outro detalhe, porque precisará ser a Selic deduz o valor da correção. Ou seja, loucura, né? Tem uma matemática, o advogado que não é bom em matemática, ele vai precisar aí ter alguns auxílios. Vai ser preciso realizar um cálculo, né? Sim, geralmente dizem as mais línguas que advogado não é bom de cálculo, mas o advogado que trata de condomínio, ele precisa... Boas línguas falam isso, não pode mais. Mas nós sabemos fazer algumas regras de 3, 10, 20, 30% para garantir os honorários. Então é a Selic menos a correção monetária. Menos a correção monetária. Para caso a convenção não estabeleça um percentual de juros, exatamente. É isso? E o que nós vemos na maioria das convenções é estabelecer os juros, que geralmente são de 1% ao mês, 12% ali ao ano, mas não contempla qual índice financeiro será utilizado para correção dos débitos. Que loucura, né? Olha só, né? Então, você vê que são modificações que vão mexer com o que a gente tem que fazer daqui para frente. Eu pergunto ao Bruno, né, com relação à locação, Bruno, porque né, o artigo 389 fala de uma norma geral, né, para a cobrança dos débitos, não é só condomínio, é uma regra geral de cobrança de atualização monetária, de correção monetária para qualquer débito. Isso, evidentemente, acaba impactando também na cobrança da dívida do aluguel inadimplido, né? Do locatário que, eventualmente, não vem a pagar o aluguel em dia. Nos contratos de locação, Bruno, o índice de correção é normal? É habitual constar um índice de correção monetária nos contratos de locação? Isso não é habitual? Como é essa prática na ML? E como você vê, né, caso o contrato de locação não preveja? E se prevê, se você acha que o IPCA pode ser um índice mais equilibrado, mais condizente, o que é possível, é recomendável, é conveniente pensar numa alteração do contrato de locação para a utilização do IPCA. Como é que estão os contratos de locação do teu setor, né? Do setor de locações da empresa? Sim. Então, só para a gente deixar bem claro, né, quanto a essa atualização, isso é para a parte de cobrança de débitos. Índices, a gente pensa na locação muito de reajuste contratual, né? O proprietário, ele pensa quando o aluguel dele vai aumentar e qual o índice que vai reger aquele contrato de locação. Então, agora a gente está comentando aqui uma atualização na parte de cobrança, quando acontece distintas, o que não é para acontecer, né, na relação, quando acontece inadimplência. Então, assim, hoje a gente já tem essa previsão no nosso contrato de locação, né? O índice estabelecido para correção de débitos é o IGPM e 1% ao mês, né? Então a gente já tem isso, né? Que é o de juros. 1% ao mês de juros, né? O juros de moratório. Então a gente já tem isso definido na relação locatícia. Então isso já ajuda bastante a locação, diferente do condomínio, né? Que tem que verificar a convenção ou instrumentalizar de uma outra forma, que a gente vai falar mais na frente, que é a questão em assembleia, se pode ou não, é muito questionado isso. Mas então, assim, na relação de locação, proprietário, né, e locatário, isso já está definido. Então a gente já tem um índice determinado, que é o IGPM, para corrigir débitos de aluguéis.
Agora, E os juros de 1% ao os mês. juros de 1% ao mês. Agora, minha opinião, quanto à substituição de um índice, padronizar ele e seguir o que o judiciário determina. Sim, hoje, a prática do mercado de locação já é o IGPM, é um índice que, como a doutora falou, se diferencia muito da relação do consumidor, né? Então, a gente preza para isso, né? Manter entender que aquilo é uma relação da lei do inquilinato, não tem a ver com consumo, não está consumindo o aluguel. Então, a gente preza para manter o IGPM e, assim, a gente entende que o IGPM ele passa por fases, né? A gente tem uma expectativa que agora volte, né? Estabilize, né? Esse mês já foi positivo. Então, eu creio que nos nossos contratos de locação na ML a gente deva manter o IGPM por enquanto, né? Não vamos fixar nada, a economia é bem estável, né? A gente tem essa Oscilação. Definir uma coisa agora, né? A lei acabou de sair, então a gente prefere aguardar, esperar, analisar o índice. Se for favorável para o proprietário, né? A gente sempre pensa na parte do proprietário, porque cabe a ele, esse dinheiro é dele, o rendimento é para ele. Então a gente tenta pensar por esse lado e escolher a melhor saída possível para a situação. Até porque, Bruno, na relação de locação, existe a possibilidade do contrato ele é bilateral. Então, ambas, tanto o locador como o locatário, podem negociar o melhor para ambas as partes. Eles podem repactuar, diferente da relação de condomínio, que precisa seguir a convenção ou estabelecida em ata. Ele se encontra um pouco mais amarrado do que nos contratos de locação, né? A relação abrange muito mais pessoas, um condomínio tem muito mais gente para definir, então a regra tem que ser mais precisa realmente. Ou seja, então, para quem já era cauteloso, e você está me dizendo que nos contratos, né, que já são celebrados na ML isso já existia, quem já era cauteloso de estabelecer um índice de correção no contrato de locação, correção do aluguel, né? E de juros também, a lei não produziu muitos efeitos, não é isso, Bruno? Porque já está estabelecido e a lei fala que a utilização do IPCA ou da Selic é na ausência, né, de índices pré-estabelecidos na relação jurídica. Então, você já tem, produziu poucos efeitos. E é bom que o Bruno, né, explicou muito bem, né, a diferença que muita gente tem feito, né? Mas agora o IPCA também tem que ser para correção do aluguel. Nada a ver, né? Ali, o que a lei alterou foi para cobrança de dívidas, não da correção do contrato de locação, que ainda tem que ser respeitado o índice eleito pré-estabelecido. Então, Douglas, me parece que o dever de casa maior está no condomínio, né? Me parece que o play, um impacto, né? O foguinho no parque ficou mais no condomínio. Sem dúvida que ficou. E como você vê isso? Porque acredito eu que a maioria das convenções elas não estabelecem um índice, só para a gente falar de correção monetária, né? E também vamos falar de juros logo, que a maioria das convenções não estabelece um índice, né, pré-determinado para cobrança de atualização monetária de débitos condominiais, e também poucas, né, algumas também não estabelecem lá um percentual de juros. Então, se a gente for entender o que a lei fala, na ausência da convenção tem que ser o IPCA, né, para correção monetária, e na ausência da convenção essa matemática louca da Selic, da Selic menos né, a atualização monetária, menos o IPCA para estabelecer o cálculo de juros. O que você recomenda fazer? Né? Já adotar de imediato, mudar, né? Como mudar, como alterar, né? Qual é a recomendação que você pode dar? Obrigado aí pela pergunta, Marcelo. Obrigado? Muita gente não ia agradecer essa pergunta, não. Olha, o homem, quando é preparado, agradece até perguntas cabeludas, né? Não, a gente já está tratando disso no cotidiano, né? E, obviamente, eu agradeço pela pergunta, porque é uma oportunidade a gente disseminar a nossa opinião, né? As nossas dicas a respeito disso. A gente tem oportunidade aí no cotidiano de já estar estabelecendo diálogo com os síndicos a respeito, mas a forma de difusão aqui eu acho que acaba sendo melhor, né, da forma como nós estamos apresentando aqui, então acho isso bem bacana. Eu só, antes de entrar diretamente na sua pergunta, eu iria um pouquinho no que a Aline falou sobre o aspecto da colocação dela, que eu achei muito interessante, no sentido de que, se a gente parar para pensar a função da correção monetária, né, em que consiste uma cota de condomínio, a gente talvez concorde nesse aspecto que não teria nenhuma relação direta, por assim dizer.
Mas, por outro lado, a gente tem uma questão prática, né? E aí, me colocando até na função de síndico do drama, que é gerir o condomínio sem recursos, e às vezes essa falta de recursos decorrente da inadimplência. E a gente vê aí que, comparativamente, embora, né, sejam cobranças e sejam dívidas, né, obrigações, melhor dizendo, diferentes, mas tudo compõe o orçamento de um morador de condomínio, né? Então, ali no orçamento familiar, tem um cartão de crédito, se a pessoa está com alguma dificuldade, cheque especial. E vamos ser honestos, né? Na hora de priorizar o pagamento, a decisão vai ser sempre pagar aquilo que vai, enfim, consumir mais recursos nossos, né? E o condomínio, a gente sabe que na prática acaba ficando lá atrás. Então, sobre esse aspecto, eu entendo que um ponto positivo da lei, né? Porque no momento que ela vai trazer um certo equilíbrio ou uma reflexão maior da pessoa, né, que tem que pagar o condomínio, se realmente vai continuar valendo a pena deixar a cota de condomínio, o pagamento da cota de condomínio para o final da fila da preferência de pagamento. E aí, respondendo o que o Marcelo agora perguntou, eu acho que primeiro o aspecto e até dica, recomendação que a gente deixa para os síndicos é um canal de comunicação imediato com os condôminos. A gente sabe que isso já está na imprensa, de certa forma foi comunicado, a gente também de forma institucional já avisamos nossos síndicos, mas assim, é o tipo de informação que quanto mais melhor, Marcelo. Então, eu acho que colocar em quadro de aviso mesmo, elevador, levar para as assembleias, né? E aqui eu não estou falando da assembleia para aprovar, porque tem que ser uma assembleia específica, com quórum, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas comunicação, né? De forma muito disseminada, de forma muito repetida até. Eu acho também que levar para a assembleia, mas no primeiro momento para ouvir os condôminos, né? A respeito disso. Porque é muito interessante se a gente parar para ver essa liberdade que a lei deu, né? Então, estabeleceu lá a regra, mas cada comunidade condominial tem a sua oportunidade de personalizar, né? Conforme a sua conveniência. E conforme até essa conveniência, o perfil de cada dívida. Talvez seja exagerada usar, vamos colocar entre aspas, o peso, né, da mora, que essa mora vai passar a causar para o devedor no condomínio, por exemplo, que não tem perfil de muita inadimplência, né? Ou seja, aquele, pelo menos, que a gente chama de sazonal, que a pessoa que deve lá 1 ou 2 meses, não chega nem para cobrança extrajudicial. Diferente, por exemplo, de um condomínio grande, né, onde tem muito devedor e o síndico fica realmente no quase desespero de precisar de receitas e não conseguir, porque muitas vezes isso decorrente também, né, dessa coisa que foi falada de deixar o pagamento do condomínio lá para trás. Então, nesse sentido, eu acho que é importante ouvir, né? E aí o síndico, ao levar isso para a Assembleia, até colocando perfil, né? O perfil da nossa inadimplência é assim, o que vocês acham? E a partir dessa decisão, desse compartilhamento, né, democrático, né, decidir o que você vai fazer. Você vai deixar sobre o que a lei diz, porque os condôminos podem entender que a modulagem da lei, né, tá de acordo com o anseio, a necessidade, a especificidade do condomínio, ou então levar para uma assembleia com quórum qualificado, com 2/3, para que seja aprovado algo diferente em relação a essas moras, Marcelo. Douglas já colocou uma pimenta na nossa discussão aqui, falou de assembleia, falou de quórum qualificado, Vamos lá, estou olhando aqui para a Aline, porque estou mirando aqui o radar para que ela vai responder isso e dar a solução para a gente, com certeza. Aline, vamos lá. A gente sabe que, pelo menos, a correção monetária talvez não tenha tanta problemática assim, porque se utilizar IPCA, a maioria das convenções não estabelece o índice pré-estabelecido, colocar lá o IPCA talvez não seja, né, algo tão dramático, né, tão tormentoso assim, né? Bota lá o IPCA, ponto final e sejamos felizes. Agora, com relação aos juros, que agora a legislação fala que os juros, caso não sejam convencionados, serão do artigo 406 do Código Civil, que a gente já está falando aqui, que é a Selic, pelo que diz o parágrafo 1º do artigo 406, é a Selic deduzindo, né, o IPCA, né, que é do artigo 389. Ou seja, operacionalmente, é uma matemática maluquinha, né? E não só maluquinha, como oscilante.
todo mês tem que saber, né, quanto é que está a Selic, que a gente, né, já falou aqui que ela passa por alterações, né, em razão de comportamentos governamentais, né, para sabermos, né, fazer essa matemática. Então, os juros me parece, né, que é o palco da maior discussão, né, no mundo condominial. E, tradicionalmente, os condomínios usam 1% ao mês, né, porque era a regra anterior. Muito sim, bota lá 1%, acabou a história. Douglas me falou aqui agora que o condomínio tem que discutir e definir em assembleia, né, qual o critério que vai ser adotado, falou de quórum qualificado. Aline, se o condomínio, eu não quero utilizar essa Selic menos IPCA, eu quero colocar um índice pré-estabelecido para ficar tudo ali, né, pré-estabelecido. Como o condomínio deve fazer, né? É assembleia, é convenção, é quórum qualificado, que quórum é esse? O que você me diz? Pergunta de $1 milhão essa, né? 2 milhões. Ou mais. Eu compreendo da seguinte forma: se a convenção do condomínio estabelece que, e usualmente ela não estabelece o índice, mas usualmente ela estabelece os juros. Então, se está estabelecido os juros de 1%, mantém-se. Ótimo. Como eu mencionei, a convenção ela se sobrepõe ao Código Civil. Tá? Ela rege a vamos dizer assim, a legislação determinada dentro daquele corpo, daquele condomínio. No entanto, se não houver estabelecido na convenção, deverá utilizar o índice e os juros determinado pelo legislador. Isso daí não vamos ter como discutir. Mas o que podemos fazer? Convocar a Assembleia para alterar a convenção. Porque eu nesse momento, não sou convencida e nem oriento que em assembleia se realize para que haja a modificação e somente ela seja o norteador. Porque, pelo princípio da especialidade, a lei de 64, ela aponta para a utilização dos índices e da forma de correção estabelecido pelo Conselho Nacional de Economia. E hoje, o apontamento que nós temos é para o IPCA e para os juros aplicados pela Selic. Então, a maneira mais conveniente e, ao meu ver, mais correta para que haja a alteração da forma estabelecida é convocar uma assembleia com um quórum específico de 2/3 para a alteração da convenção e iniciar a alteração dessa convenção. Sabemos que para alguns condomínios isso será muito simples, caso ele seja um condomínio pequeno. Mas agora aqueles condomínios com grande número de unidades, isso provavelmente será um grande complicador, desafio, né? E um grande desafio. Vai ser um grande desafio, né? Fora os custos que temos de registro para a alteração dessa convenção. Então você entende que uma assembleia pura e simples não teria legitimidade para estabelecer, né, um critério de juros na ausência da convenção. Teria que ter uma alteração de convenção com um quórum de 2/3 de condôminos. Esse é o meu convencimento pessoal. Estou aqui diante do grande mestre Marcelo, mas esse é o meu grande convencimento, sim, Marcelo. Vamos falar mais sobre isso, porque isso aí vai ser uma loucura, né? Vai inviabilizar praticamente as alterações. Uma grande loucura. Porque eu fico pensando, a Aline, né, e demais, Bruno, Douglas, isso vai acabar sendo motivo de até contestações, né, em ações de cobrança, se o índice não for estabelecido de forma correta, né? Porque isso vai abrir brecha, janela para o devedor questionar o critério de juros para a cobrança do débito condominial. Já imagina as ações de cobrança de condomínio, né, terem que desaguar em contador judicial para saber se o critério realmente está sendo adotado, é o critério correto, se a conta está sendo bem feita. Ou seja, as ações que já demoram mais do que deveriam demorar, né, agora abriu-se por oportunidade, ou se houve agora, haverá uma oportunidade, uma discussão, né, de cálculos para saber se os juros estão corretamente bem empregados, né? Isso vai ser uma loucura.
Exatamente. Abre-se aí uma janela para impugnação aos cálculos nas ações que se decorrerem pela execução, aqueles que optarem pela execução do débito. Os que optarem pela ação de cobrança, né, pela via comum, pelo rito comum da lei, da ação de cobrança, ainda poderá ser objeto de perícia. Uma ação que tem aí em média de 2 a 3 anos, quando fluida, né, ressaltando, sem nenhum sobressalto, né? Exatamente, nenhum empecilho, nenhum obstáculo ali no meio do caminho, provavelmente vai terminar se estendendo ainda mais. Eu coloco aqui, assim, uma preocupação particular. Eu também concordo que essa é uma questão muito importante, mas assim, antes mesmo eu vejo a questão, isso que a gente está discutindo, mas da mudança para o condomínio, né? Ou seja, a convocação de uma assembleia, o quórum tem que ser alcançado de 2/3 para que essa mudança, ou seja, para que o condomínio aplique, né, a correção monetária e os juros diferente do que estabelece a legislação por 2/3. E aí, Marcelo falou aqui e bem colocou sobre a dificuldade, a gente vivencia isso no nosso cotidiano, a dificuldade de quórum. Imagina, se hoje nas assembleias comuns os quóruns são baixíssimos, né? Então, mas eu acho legal também, por assim dizer, o intercâmbio, né? Porque a gente tem uma outra lei, né? Me fugiu o número agora, Marcelo, aqui, por favor, me ajude. A lei da Assembleia e Sessão Permanente. A lei da Assembleia da Sessão Permanente. 14.709. Né? Exatamente. Que, então, assim, não se alcançando o quórum, o condomínio, observado lá os requisitos, a gente não vai ter oportunidade de falar em outro podcast mais a respeito disso. É uma saída, né? Mas é uma saída, né? Em resumo, é uma saída para se alcançar o quórum e fazer a coisa direito. Porque a questão do cálculo, eu acho que a tecnologia vai resolver isso, né? A programação, os programadores vão atender. Embora seja importante, né? Enfim, que a coisa seja não só cobrada corretamente, que vai ser pela forma da tecnologia, mas até demonstrada também. A transparência. O princípio da transparência, de mostrar para o devedor que aquele valor realmente está condizente com todos os preceitos da lei. Mas a minha maior preocupação é contra a legalidade, ou seja, se o condomínio não tiver todos os cuidados para essa mudança, essa nulidade, né, que uma eventual ação de cobrança decorra dessa falta de cuidado na mudança da convenção. E pode acontecer lá na frente, né? Se tiver algum ouvinte aqui, programador, né? Já pode entrar em contato. Falou que é uma facilidade, é muito simples. Por favor, liguem para o Douglas, né? Não liguem para a ML, liguem só para o Douglas, porque é ele que falou que os programadores terão facilidade de colocar esse índice. Os programadores atuais são geniais, eles vão conseguir, com certeza. Mas só para trazer um ponto positivo também. Inicialmente o Douglas colocou a respeito de difundir a informação. Eu gosto muito de atuar na cobrança extrajudicial, tá? Estamos falando sobre as problemáticas judiciais, mas existe um caminho, né? Uma etapa anterior, que é uma prática do escritório, né? E em conjunto ali com a ML, que é as portas estarem sempre abertas para uma boa negociação. É o que nós recomendamos e orientamos até tanto os proprietários quanto aos síndicos. E pode existir aí um efeito muito positivo pedagógico dentro do condomínio. Porque no momento que ele tem a ciência, né, no momento que se difunde a informação que o índice é o IPCA, que os juros são a Selic, e ele é muito temido. A Selic, ela é temida pela sociedade porque ela tem a fama de ser juros muito bem alto, né, para a sociedade. E quando oscila, né? Às vezes exatamente, existe uma oscilação bastante acentuada dela, pode gerar aí um efeito pedagógico. Aquele devedor que tem a opção de não pode pagar, mas opta por não pagar, ele deixar de ter essa prática, o devedor quanto mais deixar de ter essa prática no momento que se imputar exatamente o índice, os juros na forma que o legislador interpôs. Então pode haver aí sim também um efeito muito positivo para o condomínio, porque iniciando a cobrança extrajudicial, ele observar o salto daquilo que ele pagava de forma quanto mais, né? E observar que aumentou de forma significativa,
o valor final do débito dele, ele começar a pensar 2 vezes se vale a pena ou não. Sim. Porque era comum deixar o condomínio por último, porque a multa era apenas 2%. Vamos dizer, valia a pena deixar para depois o pagamento. Hoje, talvez o devedor comece a repensar essa prática. Sim. E eu coloco aqui também o outro lado da moeda, né? Porque aí já a gente pensando no morador, no condômino, que não deve, né? Uma pessoa que historicamente é pontual no pagamento, mas por alguma razão da vida, né? Passa a dever. E ainda um condômino que trabalha ali, né? Com o orçamento extremamente estrito, né? Ali... E a gente sabe que quando a gente fala de cota condominial, obviamente a gente está tratando aqui dos efeitos da lei, mas tem também as assembleias, né, os prováveis reajustes anuais decorrentes do orçamento do condomínio que às vezes impõe que assim seja, né, porque o condomínio não está conseguindo ali mais reduzir despesas, uma nova realidade, por exemplo, no consumo de água, e você vê lá o orçamento sem por onde sair, se não o reajuste, né? Então eu fico imaginando o seguinte, uma cota de condomínio que tem que ser reajustada, talvez um reajuste não tão pouco assim, e aí um condomínio que ficou devedor, aquele que tinha um histórico de pagar, eu digo no contexto geral, ou seja, teve ali um reajuste do condomínio e aí agora uma mora também decorrente, né, dessa nova realidade que torna o valor no todo uma onerosidade expressiva que vai trazer até no final das contas uma dificuldade de pagamento para esse condômino que não é um devedor, quanto mais pelo contrário, mas que realmente passou a ter dificuldade real de conseguir pagar a cota por todas essas questões, né? Vou entrar numa questão aqui, né? Eu acho que eu já até imagino a pergunta que ele vai fazer. Não, eu tô com várias perguntas aqui em mente, mas porque eu tô vendo que o Bruno está assistindo passivamente, né? Como se essa lei né? Essa lei não me toca, né? Eu já falei aqui que os contratos de locação da ML foram muito bem pensados, né? Muito bem elaborados, né? Louros para Manuel da Silveira Maia, né? Que foi o grande, né? Elaborador das minutas dos contratos da empresa, sobretudo dos contratos de locação. Você já pensou nisso, né? Sim, sim. Lá atrás foi visionário, né? Foi cuidadoso, já estabeleceu um índice, portanto, você está tranquilo, né? Tem que estar tranquilo. Mas, Bruno, admitamos, tá aqui Douglas e Aline falando que a aplicação da Selic, né, pode estabelecer um encargo moratório maior do que hoje se cobra. E aí o inquilino está devendo, né, lá o aluguel. E aí no contrato de locação está lá os juros de 1% ao mês. O inquilino está devendo lá o aluguel. E aí então você vai cobrar dele o quê? Né, o aluguel inadimplido junto com o quê? Com o condomínio. Sim. Não é isso? E o condomínio, a cota condominial acaba sendo um acessório ali da obrigação principal, que é o aluguel. E no momento que ele pagar lá o boleto do aluguel inadimplido, sei lá quantos meses, ele vai pagar os juros que estão no contrato de locação. Só que o condômino, né, que é o locador, vai pagar ao condomínio os juros do condomínio. Que Douglas e Aline estão falando aqui que esses juros poderão ser maiores do que os juros que estão sendo cobrados ao locatário, né? E aí, essa diferença, como é que fica? Olha o locador falando, meu Deus, eu paguei um pouco mais aqui do que eu recebi de reembolso, né, da cota da cobrança do aluguel, né? Aí tem uma diferençazinha aí, você não vê que isso possa causar um problema, né? O que você acha disso? O que você pensa disso? Né, se for levar na ponta do lápis, fazer toda a conciliação, mas... Vai ser diferença talvez pequena, pouca, né? Mas assim... podem ter locadores que possam né, questionar isso. Então, diferente do condomínio, quando ocorre inadimplência na locação, eu acho que não é a última conta a se pagar. Pelo contrário, na vida do brasileiro é a primeira, né? Aluguel, moradia, os encargos onde você reside. Então, nenhum locatário entra pensando na inadimplência. Então, até porque a possibilidade de multa é diferente, né? A multa já estabelecida em contrato, né? É 10%, e no nosso contrato e na prática de mercado é 10% sobre
os encargos, sobre o total. Então, assim, com isso já compensaria os 2% de condomínio, né? Mas, assim, eu acho que o locatário não pensa em chegar na parte da inadimplência. E quando isso ocorre, de fato, a gente preza pela negociação extrajudicial, como a doutora Aline aqui bem colocou. Porque quando vai para o judiciário, tem a morosidade que a gente entende das citações, das partes. Então, para o proprietário que está dependendo daquele recebimento para poder pagar os encargos, poder pagar o condomínio e IPTU, ele já é acrescido da multa de 10%, né? Então, os juros de 1% ao mês mais com a multa, eu creio que compense a inadimplência que aquele atraso causou ao proprietário. Mas de imediato, assim, eu já aconselharia um acordo extrajudicial, independente do prazo, né? A gente sempre prioriza, dependendo do valor do aluguel, claro, né? Condomínio também, 3 meses de inadimplência já é o fato da gente acionar juridicamente esse locatário, né? Para tentar reaver o débito gerado. Mas assim, no primeiro mês, 30 dias de atraso, a gente já entra em contato, já tenta um acordo, uma confissão de dívida, informando, o locatário tem ciência que aquilo vai virar uma bola de neve, sim, né? Não tem como, a multa de 10% sobre toda a locação, ela é alta. Então, é importante que ele sinalize a dificuldade dele, que a gente sente com o proprietário, tente chegar a um acordo, e se a última solução, se ele não conseguir realmente, de fato, honrar com aquele compromisso, ele devolva o imóvel, restitua as chaves, né? Devolva, rescinda e se adeque a um imóvel que lhe atenda financeiramente melhor. Então é isso que a gente faz lá na ML com o extrajudicial da doutora Aline. Então existe o percentual diferente. A gente sabe que o mercado ele tem um percentual medido de inadimplência, né? E o do condomínio é muito mais agressivo realmente que o da locação. A locação a gente tem números que permeiam aí 3%, né? Alguns centros 2,5%, 2,7% é o percentual de inadimplência da locação. E de condomínio, né? A gente tem aí um percentual flutuante entre 7% a 10%, ou seja, mais do que o dobro. Como você bem falou, né, Douglas? A pessoa, né, e Bruno também, né? Dentro das duas obrigações, a pessoa, não, o aluguel eu quero pagar na frente, que é memoraria. E o aluguel sempre tem um garantidor por trás, né? A gente já falou aqui no episódio de garantias locatícias, então assim, você adquire assume um compromisso, que é o seu aluguel, e você tem uma garantia para te responsabilizar, né? Ou fiador, que a gente comentou aqui no primeiro episódio, que é mais difícil, mas ainda é utilizado, né? Quase ninguém quer ser mais fiador de ninguém. Mas assim, você adquire essa obrigação, mas tem uma garantia por trás de você. Assim, o condomínio, você não tem uma garantia. Você tá morando lá, você vai empurrando com a barriga, como o Douglas mencionou aqui, a última opção de pagamento, mas a locação é um cenário diferente, por isso que eu tô aqui tranquilo. Existe, claro, não é todas as flores, assim, a inadimplência é menor, mas a gente tem o judiciário aí de despejo, é um processo muito lento, então a gente evita ao máximo chegar ao despejo, porque a gente entende que é amoroso para o proprietário, causa danos financeiros, muita gente depende daquele aluguel, depende daquela renda, e fica o débito de condomínio também, encargo do proprietário, que é um tributo de obrigação dele, a gente só repassa a cobrança ao locatário, mas a cota condominial ela é uma responsabilidade do proprietário. Esse exemplo, você aluga um imóvel hoje, o condomínio não passa para o nome do locatário. Sim. O condomínio ele permanece em nome do proprietário, assim como o IPTU e outros encargos da locação. Então, se ocorre uma inadimplência daquele locatário, essa dívida ela continua sendo do proprietário. Então, isso tem que ser negociado de perto, tem que ser acompanhado. As questões de inadimplência de locação são diferentes da de condomínio, mas existe o risco e a gente acompanha com o jurídico para não ter problemas maiores. Certo. Então a boa administração de uma locação, né, para quem entrega o seu imóvel para alugar, se servindo de uma empresa administradora, é que o condomínio seja pago, né, pela empresa e que se busque o reembolso desse valor no aluguel. Então não é recomendável, então você está me dizendo que não é recomendável, então é uma prática que não deve ser seguida, você deixar que o inquilino pague diretamente o condomínio. A ML tem. A gente vê que algumas empresas fazem isso, né? Colocam o inquilino pagando o condomínio diretamente. Nós temos alguns motivos para isso não ocorrer, não acontecer, não deixar que isso ocorra, né?
Então, primeiro, por conta do que eu já falei aqui, né? A responsabilidade da cota condominial, ela é total do proprietário. Se esse locatário deixar de pagar, quem vai ser acionado, o imóvel, o risco é do proprietário. E o outro cenário que a gente tem, que nós já tivemos decisões no mercado, né, imobiliário, são quanto à obrigação das cotas. Por exemplo, digamos que no condomínio tem a cota condominial, tem a cota de fundo de reserva, tem uma cota de obra. Então, isso tudo, pela administradora que faz o acompanhamento dessa conta, isso é acompanhado. Então, eu só posso repassar para o locatário o que o artigo da lei do inquilinato determina. Se eu não me engano, é o 22. De cabeça, eu não consigo decorar. O 22 é o da obrigação do proprietário, o 23 isso. é a do inquilino. Então, assim, a lei do inquilinato, ela discrimina tudo que é obrigação do locatário. Então, se no boleto de condomínio tem alguma cota que não é de responsabilidade dele, e o proprietário deixou o locatário assumir esse pagamento, ficar pagando por responsabilidade dele, isso pode ser acionado, né, lá na frente, pode ser questionado lá na frente, o proprietário vai ter um prejuízo grande quanto à restituição desse valor, né? Então, deixar bem claro que quando você aluga o imóvel, é muito importante que quem está gerindo a sua administração, acompanhe de perto as cobranças de cotas condominiais, porque tem muito problema no mercado quanto a isso. A gente tem uma empresa grande, né, no mercado, que ocorreu de fato um problema, foi acionado juridicamente, porque deixam, né, a cota condominial a responsabilidade do locatário. E muito locatário, gente, não sabe a lei à risca, né? Não sabe o que é a obrigação dele. É a dúvida básica da parte de locação. Eu que pago, o proprietário que paga. É responsabilidade minha ou é responsabilidade dele? Então, assim, a administradora está aqui para orientar da melhor forma e fazer o rateio dessa conta. E qualquer valor faz diferença nessa hora, né? Com certeza, qualquer valor faz diferença nessa hora e lá na frente, se o seu locatário estiver pagando por você. Se estiver pagando uma obrigação que é a sua, lá na frente, se ele souber que não é dele, com certeza ele vai querer o valor. Então, a boa prática é não deixar que o condomínio seja pago diretamente pelo locatário e sim ter a administração sobre o valor do condomínio inserir isso como sendo um acessório, evidentemente cobrando aquilo que corretamente cabe a cada uma dessas partes, né? Locador, condomínio, locatário. IPTU, todos os encargos da locação devem ser acompanhados pelo proprietário ou pelo administrador. Perfeito. Aline, voltando de novo aqui ao universo condominial, né? E as problemáticas advindas dessa legislação, que evidentemente muitos condomínios não vão tentar fazer seus deveres de casa, né? Como o Douglas bem aqui orientou, vendo, né, qual é o cenário da inadimplência de cada empreendimento para saber o que fazer, etc. e tal. Mas pensando no futuro e talvez até no presente, né? Quando a gente fala de convenção de condomínio. Alteração ou convenções novas, né, que estão sendo elaboradas, porque a lei veio e novas convenções, né, vão surgir de novos empreendimentos, novos condomínios, etc. e tal. Na cláusula da convenção ou no capítulo da convenção, né, que é dedicado a escrever as linhas dos encargos moratórios, você entende que possa ser uma redação talvez recomendável, né, no tocante à correção monetária, já pré-fixar, para quem está fazendo convenção hoje, neste momento, já pré-fixar uma correção e já pré-fixar juros, né? É recomendável que já se faça isso ou deixe para o que a legislação já determinou? Cada empreendimento, ele busca uma realidade social. Então, ele tem a escolha desse índice, a escolha dos juros, ela vai trazer um impacto social muito grande, conforme o Douglas já havia mencionado. Então, pensar no índice e pensar minimamente nos juros a serem aplicados dentro dessa atualização, eu acho muito salutar, sabe? Para que futuramente não inviabilize e deixe até o condomínio em crise em algum momento, na busca dos débitos que porventura venham a ocorrer. Eu acredito que estabelecer atualização, índice, juros, e até acrescento, tá? Puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, até os honorários advocatícios, em caso de cobrança extrajudicial. Porque existe uma boa lenda que não é devido honorários advocatícios na cobrança extrajudicial. E o 389, ele afasta
esse entendimento. Fala lá de forma expressa, né? De forma assim expressa, como que é a redação foi mantida, né? E a honorário, redação ela foi mantida. Então, deixar expressamente claro para aquele que está adquirindo quais seriam os seus encargos e os impactos que isso vão gerar na sua vida financeira, eu acho muito importante. Recomendaria hoje para um empreendimento que estivesse sendo lançado, para revisar a sua minuta, se não tem, conter, verificar. Talvez fosse uma solução trazer uma opção de índice, apesar que, não falamos aqui, a legislação hoje estabelece que se esse índice for negativo, ele não vai, ele vai zerar. Ele não traz o impacto, a deflação na sua conta. E isso é muito importante porque até pouco tempo atrás, até no próprio caso do IGPM, dito, há 2 anos, há um tempo atrás ele veio deflacionando e todos perguntando, isso vai trazer impacto? Eu deflaciono o valor principal ou não? Sim. Eu recomendei que não fizesse. Mas eu acho muito importante estabelecer um índice e, em caso dele ficar negativo, ou a própria lei diz que zera, ou dar uma outra opção, mas deixar isso muito claro ali para aqueles que irão adquirir, principalmente na planta, para prevenir do que vem à frente. Você acha adequado, Douglas, Aline e demais, colocar numa cláusula de convenção, uma cláusula aberta nesse sentido? O que se modificar, o que... Exato. Sim, do tipo multa, né? Multa de 2%, que a gente, né, tem que carimbar a multa de 2%, ou em percentual diverso estabelecido por legislação. E no tocante a juros, vou colocar uma pimenta maior ainda, né? Juros de 1%, exemplo de redação, juros de 1% ao mês ou percentual diverso aprovado em assembleia por maioria simples dos condôminos. O que vocês acham dessa redação em convenção de condomínio? Eu acho que só vejo probleminha aí no final, né? Com maioria simples, aí iria lá confrontar um princípio basilar da própria lei. Mas amparado pela convenção, a convenção dando essa força à assembleia? Ainda assim, eu vejo como seria uma decisão aí um pouco precária. Finalmente discordamos de alguma coisa. Até mesmo pela própria função da convenção, que é estabelecer regras básicas, e o quórum de 2/3 ele vem exatamente para dar uma garantia, uma segurança jurídica para os condôminos. Se não muda agora, muda amanhã, muda de novo. Exatamente, estabelecer um quórum simples nessa situação poderia causar aí alguns grandes dissabores, porque vira e mexe as pessoas vendem, compram, e aí cada hora estabelecer algo que esteja na cabeça de pequenos grupos, porque conforme dito, as assembleias infelizmente não lotam. Poucas pessoas comparecem muitas das vezes ali para se manifestar, então provavelmente... E a questão... Vai dar confusão essa minha ideia? Pode dar. Pode dar confusão. E a questão da mora é uma coisa que afeta todo mundo, né? Muito particularmente, né? Como eu disse, né? Por princípio, todo mundo sabe que tem que pagar o condomínio, quer ser pontual, eventualmente ou não consegue por razões financeiras sazonais. Mas assim, até pegando o que o Marcelo perguntou, eu acho que se tivesse que me perguntar, né, o incorporador, eu deixaria em aberto, né? Eu volto a dizer o que eu comentei lá no início, porque quando a gente fala de inadimplência no condomínio, eu acho que não é uma coisa linear, né? Por incrível que pareça, vai ter muito questão de perfil, né? Sim. Tem condomínios, né? Volto a dizer, pequeno, né? Que não tem uma realidade de inadimplência, né? Talvez, né? Mas outros não. Outros, né? Tem muita inadimplência. E aí, se me permite até, já no contexto de anedota, síndico falando, a pessoa tá com carro novo, não paga condomínio, né? Num condomínio grande. E aí, será que para esse caso, talvez, né, a lei não seria importante? Porque eu acho que a lei, inclusive, ele está cumprindo, nesse caso, em particular dessa lei, uma função social muito bacana. Eu acho que vai ajudar muitos condomínios, sobretudo quando a gente fala desse percentual em relação à locação, que é mais alto, né? E a gente está falando de média aqui, a gente sabe que tem condomínios grandes com inadimplência que supera isso, chegando aí até 14%, 15%, você imagina, lidar... Tivemos até pouco tempo um que estava com quase 22%, 22,5%. Imagina, né? Então, eu acho que nesse aspecto é muito bom. Então,
deixar em aberto e sentir como vai o desenrolar da inadimplência na experiência dos anos daquele condomínio. E aí, já que a lei faculta essa possibilidade de mudança, volta a dizer, observados os requisitos, é válido, então, uma tentativa de fazer que um desenho de mora que seja compatível e que seja adequado àquela realidade condominial específica. Nem todo podcast tem que ser amistoso, né? Então, eu entendo que a convenção de condomínio, pelo caráter ambulatorial dela, né, pelos juros moratórios convencionados, se eu convencionei que é possível que esses juros possam ser aprovados numa assembleia por maioria simples estabelecidos em convenção, acredito que isso produz efeito jurídico perfeito, mas enfim, né? Não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar por causa disso. A gente estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. O tempo passou rápido demais, né? Falta aqui. Conversa boa, né? Pode falar. Posso trazer só uma bola, só para deixar um ponto. Falamos um pouquinho do reajuste da cota. Só ressaltando, Marcelo, que o reajuste não é pelo índice financeiro, mas por previsão orçamentária. Sim. Para não confundirem o reajuste de cota condominial, que é através de previsão orçamentária, e não com a aplicação de um índice, porque pode certamente fadar um insucesso aí o fechamento da conta do condomínio. A avaliação ela vai ser no momento realmente da inadimplência, da impontualidade da obrigação de pagar. Muita gente fala, o meu condomínio tem que reajustar pela inflação, né? Ué, como assim, né? Então, rateio de despesas, né? Tem que saber exatamente. Cheio de despesas ali. Quero inflação. Não, quero inflação. Mas como, né? Cegamente, né? A gente escuta isso muito em assembleia, né, Douglas? Sim. Você apresenta lá, você faz uma previsão orçamentária, recomendando um aumento, sei lá, de 10%, 12%, porque as despesas aumentaram nesse condomínio. Isso é impossível, né? Tem que ser só pela inflação, né? E se esquece que até o contrário pode acontecer, né? Quer dizer, uma gestão financeira excelente. Sim, se organizar suas despesas, você pode reduzir sua cota de algumas despesas pesadas, né? Por uma nova realidade de consumo, por exemplo, de água, de leite. E você vê que tem um orçamento que você vai ver pode até reduzir, né? O orçamento, né? Então, não tem que ser de forma automática sempre reajuste. Então, para você ver que não existe uma relação direta em absoluto. Né? Para não deixar fugir, porque o Bruno falou que a prática recomenda que uma ação de despejo por falta de pagamento, uma ação de cobrança, né, de aluguel inadimplido, uma tolerância de 3 meses, né, Bruno? Né? Mais ou menos levando sempre em consideração o valor, né? Daquele aluguel, né? Característica daquele aluguel. Sim. Normalmente, uns 3 meses a gente tenta vir com extrajudicial, sem sucesso em negociações, sem acordos, sem confissão de dívida e, infelizmente, a judicialização. Sim. E no condomínio, Aline, que tempo de tolerância você entende médio, né, que deve ser adotado pelos condomínios? Claro que também precisa observar o valor da cota condominial, mas nós recomendamos ali mais ou menos uns 120 dias. Iniciar com uma cobrança e ter a tolerância de até 120 dias e avaliar o custo-benefício do pagamento das despesas processuais, porque o condomínio vai precisar antecipar algumas despesas, como certidão, custas judiciais, que são pagas diretamente ao Tribunal de Justiça, e o valor desse débito. Mas a média ali, 4 meses, 120 dias, eu acho que é uma tolerância razoável para o condomínio, para até não se alongar dentro do débito, né? E se tornar quase que inviável. Eu costumo dizer que não parece, mas é remédio de vó. É amargo, mas tem eficácia. Ele, ajuizando de forma rápida esse débito, ele até ajuda ao devedor a não perder o imóvel, que é a consequência mais drástica do não pagamento das suas cotas, porque ele ainda vai ter a possibilidade de negociação desse débito, porque senão o valor ele pode chegar a uma esfera que se torna impagável e o resultado é o leilão ou ele se desfazer com uma venda para efetuar o pagamento da cota condominial em aberto. Isso aí. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, né, uma prática na locação que a gente tem, o extrajudicial realiza muito, que são acordos. Quando a gente fala aqui de acordo, tentar sentar, conversar, tentar escolher, decidir a melhor saída para aquela inadimplência. No caso da locação, né, a gente bem sabe que isso é um fruto do proprietário, então a opção de escolha, né, alguns proprietários já aceitam a isenção dessa multa, entendem a dificuldade do
do locatário, né? Parcela, dar alguma forma de desconto. E na figura do síndico, né? Como vocês entendem a figura do síndico nessa questão de Eu pensei que eu fosse embora sem essa pergunta. Como vocês entendem, o síndico ele pode deliberar, olha, eu sou muito amigo, eu não consigo, eu tô passando dificuldade, o síndico vai lá, Aline, Douglas, libera esse condômino para regularizar esse pagamento aí, o que vocês entendem? Vamos lá, Bruno. Só para a gente colocar as duas verticais que o Bruno muito bem colocou, nosso tempo aqui tá, digamos assim, tá estourando, verdade, né? Mas ele colocou aqui um tema que dá outro podcast para Aline e Douglas rapidamente considerarem sobre responder essas considerações. Pro síndico, ele pode duas coisas, ele pode anistiar alguns encargos moratórios, ou seja, doutora Aline, senhor Douglas, não cobre nem multa, nem juros desse devedor. E pergunta 2, ele pode estabelecer um número de parcelas, né, para essa dívida ser paga? Aline primeiro, depois Douglas. Vamos lá. 01. Por favor, senhores síndicos, não me cancelem. Não, os senhores não podem anistiar de débito, os encargos. Os valores não pertencem ao síndico, pertencem ao condomínio, à coletividade. Ele ali está a presença dele é de representante legal, administrador, tá? Existem alguns julgados, mas minoritários, que em caso de pagamento à vista, poderia ainda se deliberar sobre juros e multa. Mas, como informei e friso, decisão minoritária. Então, a minha recomendação é que síndico não possa deliberar, abrir mão dos encargos. E, se o fizer, nunca, jamais, da correção monetária. Ok. E Douglas, entende da mesma forma? Acompanho o entendimento da doutora Aline, até destacando, no que diz respeito particularmente à multa, né? Embora isso já esteja na lei, em muitas convenções, hoje na maioria das convenções, né? Que é obrigação do síndico fazer cumprir a convenção. No momento que ele anistia a multa, por exemplo, ele está, como representante legal, descumprindo um preceito convencional, né? E de forma que, resumidamente, eu acho um excesso de atribuição para todas as moras, né? No caso da multa, da atualização. Então, também acho não, né? Eu tenho um entendimento muito firme que o síndico não pode e não deve, né? Por isso. Mas, se existe ali uma possibilidade de ajuda, talvez possa ser num alongamento de uma parcela, numa condição de parcelamento maior, mas preservado todos os encargos. Todos os encargos moratórios. Quer anistiar, leva para a Assembleia. Então, é o que vocês falam. Está pensando em dar benefício a um condômino ou um grupo de condôminos. Não tome essa decisão monocraticamente e leve para a Assembleia. E só para findar de verdade, em relação a parcelamento, o fizer desde que o valor da parcela atinja o valor da cota condominial, porque se foi aquela estabelecida dentro da previsão orçamentária, qualquer valor menor não vai suprir a necessidade econômica do condomínio. Sim. Perfeito. Gente, se a gente começar a falar de inadimplência aqui e dos efeitos dela, né, temos que fazer um outro episódio. Chegamos aqui ao final, né, desse episódio. Quero agradecer, né, a presença dos três, né, e as considerações brilhantes que aqui fizeram. Vou rapidamente, né, poucos segundos para as considerações finais, para agradecimentos, para a gente fazer aqui fechamento, começando pela Aline. Obrigado, Aline, pela presença, obrigado aí pelas suas considerações, pela técnica que nos apresentou nesse episódio, por ter aceitado o convite, o escritório Manuel Maia aqui presente, né? Tuas considerações finais, Aline. Obrigada, agradeço a ML pelo convite, é um grande prazer, é uma honra ser parceiro de uma grande administradora. Espero ter esclarecido aí as dúvidas de todos e nos colocamos à disposição. Se houver mais alguma dúvida pontualmente, pode caminhar para a ML que eles nos direcionam. Obrigado, Aline. Bruno Trigo, né? Obrigado novamente pela presença, ele está aqui nesse outro episódio. É importante também, eu agradeço as suas considerações, sempre oportunas, a Pimenta que colocou na acarajé no final, né, que quase deu um outro podcast. Suas considerações finais, Bruno, obrigado pela presença. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite, né, para participar do podcast. É muito bom estar aqui trocando experiências com vocês. A ML é sempre uma escola, a gente sempre aprende e reverbera aí seus clientes, é muito bom.
Muito obrigado. Obrigado. Douglas Calvosa, que, né, apresentou aqui uma série de considerações, né? Douglas, experiente, que é no setor de condomínios, obrigado, né, pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter nos brindado aqui com a sua técnica, com todo o seu entendimento da matéria. Suas considerações finais, Douglas, para quem está nos ouvindo. Primeiramente, obrigado aí, Marcelo, pela mediação, né, colocando os pontos, até olhando pela visão do cliente, imaginando que o cliente, a pessoa, o público em geral quer saber. Eu acho que foi muito pertinente, muito perspicaz nesse trabalho, e aí deixo até meus parabéns aqui pela atuação. Agradecimento aos meus colegas também, até de compartilhar com vocês. Eu aprendi muito também. Embora seja uma mesa, a gente aprendi muito, e eu acho que foi uma conversa que vai ter muito valor, né, para o público em geral, para o nosso cliente, e particularmente dizer para o nosso cliente que no cotidiano a conversa continua, né? Sim. Então, quer continuar a falar mais, ficou com alguma dúvida, estamos lá à disposição para poder continuar esse bate-papo importante, as instruções, e a nossa função principal é prestar uma assessoria, né, uma assessoria eficiente, rápida. Então, estamos lá à disposição para tratar desse assunto também. E, por fim também, só para fechar, externar aí a satisfação de estar aqui e o entusiasmo com esse projeto. Estou achando muito bacana, porque, volto a dizer, é um estreitamento, né, com o nosso público, e aí colocando o nome da ML. Então, de forma que eu estou muito feliz, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar. Maravilha. Bem, encerramos aqui mais um episódio do podcast Momento ML, agradecendo novamente a presença dos nossos convidados para esse episódio, tema que não tem fim, né, como o Douglas muito bem falou. Obrigado a quem está nos assistindo, obrigado aos ouvintes, dúvidas que ainda surgirão com tudo aquilo que a gente tratou aqui nesse episódio, por favor, entrem em contato com a ML, sigam a ML nas redes sociais. A gente está aqui sempre tentando dar publicidade a assuntos importantes, relevantes, dentro do setor imobiliário, locação, condomínio e compra e venda. E é um prazer tê-los como os nossos seguidores, como nossos ouvintes e pessoas que querem aprender e estar aqui participando do nosso ecossistema. Muito obrigado.